Eu embarco aqui a deputada estadual Laura Cito, diretamente do Rio Grande do Sul. Laura, um grande prazer falar com você, tudo bem? Olá, boa tarde, Atushi, boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui na TV 247. Alegria estar com vocês novamente. Prometi que ia trazer todos vocês individualmente, né? Promessa é dívida. É isso aí. Você participou da convenção no Rio Grande do Sul, agora foi nesse fim de semana também, né? Foi no sábado, fizemos aí depois de 46 anos de existência, a gente está passando por um momento único, primeira vez que o PT do Rio Grande do Sul não tem cabeça de chapa, né? Estamos aí numa composição com o PDT, Juliana Brizola é nossa candidata agora, né? Ao governo do estado, com o Edgar Preto de vice, e fizemos uma grande convenção no sábado aqui. E como é que você avalia? A gente falava aqui, na verdade, curiosamente, né, dessa questão do quadro nacional. O presidente Lula, torcemos para que ele vença em primeiro turno, mas pode ser que tenha que enfrentar um segundo turno e ter um governo mais de frente ampla. Como é que você avalia a importância dessa frente ampla para também enfrentar a extrema-direita no Rio Grande do Sul, Laura? Sem sombra de dúvidas, é fundamental. Veja bem, nós aqui no Rio Grande do Sul, de maneira especial, no sul do Brasil, né, temos uma dimensão da disputa com o fascismo, com a extrema-direita, extremamente acentuada, né? Estamos aí com uma gama, digamos assim, entre seus maiores quadros. Nosso próprio candidato ao governo do estado foi o líder da oposição, né, alguém de extrema confiança da família Bolsonaro, um dos candidatos ao Senado da chapa bolsonarista, é uma das figuras aí que encabeça um movimento extremamente radicalizado, não só do bolsonarismo, mas do fascismo mesmo, da extrema-direita, que é o deputado Van Hatten, né? Então, obviamente que ter uma frente aqui capaz de defender uma perspectiva de desenvolvimento do Estado alinhada a uma visão de desenvolvimento nacional, de defesa da soberania, da democracia, enquanto valores estruturantes de uma visão do Brasil enquanto Estado-nação, né? Se torna fundamental. Por isso, nosso esforço de construir essa frente histórica aqui, para que nós possamos dar sustentação à reeleição do presidente Lula, mas, além disso, né, nós consigamos dar sustentação a um campo político mais amplo, capaz de disputar a sociedade brasileira. O que representaria para o Rio Grande do Sul, Laura, a eventual vitória do Zuco, né, que é o candidato a governador? O que ele representa como bandeira, como valores, e por que isso precisa ser combatido? Hoje nós vivemos, né, no Rio Grande do Sul uma situação de profunda insolvência do Estado, né? Então, nós somos o Estado que menos se desenvolve, que tem o menor PIB da região sul do país. Nós temos perdido a condição de competitividade de maneira absurda, né, a nível nacional. Nós somos um dos estados que tem a maior dívida do Estado com a União, portanto, isso é como uma âncora no nosso pé, na nossa capacidade de investir no Estado, né, de recuperar a capacidade de investimento. E a agenda representada pelo agora candidato Zuco, ela representa, além de uma agenda econômica, né, ultraliberal, extremamente agressiva de destruição do Estado, aprofundando, portanto, as reformas que nós já vivemos nos últimos 8 anos com o governador Eduardo Leite, com a profunda do ponto de vista da disputa também de valores, né, de uma compreensão da sociedade também mais violenta. A maior prova disso é que hoje todas as redes sociais aí estão marcadas por um debate de um adesivo que ele usou na sua convenção ante a nossa candidata ao Senado, Manuela Dávila, né? Então, assim, nenhuma preocupação desta agenda política com valores democráticos, pelo contrário. Hoje, uma das suas principais eixos, das suas candidaturas, é a deposição de ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Nós somos o estado que mais mulheres morrem tendo medida protetiva, portanto, o cenário de violência contra as mulheres no Rio Grande do Sul é extremamente acentuado, e é um campo político que reúne valores, digamos assim, que devem ser combatidos na sociedade brasileira, né? Então, hoje tem um retrocesso, a eleição do Zuco representa um avanço da agenda de destruição do patrimônio público do Estado gaúcho e um retrocesso do ponto de vista dos valores sociais, humanos, né? Enfim. É interessante, eu não sabia dessa notícia que você mencionou, eu vou compartilhar a tela aqui, e de fato tem uma matéria aqui, vou colocar da revista Fórum, tá aqui, ó, Zuco, violência, né? Zuco, candidato bolsonarista, usa Manuela Dávila como alvo em adesivo no peito. Anti-Manu. O que representa, Laura, ser anti-Manu? O que ele está querendo dizer com isso? Acho que tem várias conformações, né?
Obviamente que a agenda que eles apresentam, um discurso, se a gente for para fazer uma análise de discurso, é uma análise de discurso extremamente violenta. Eu tive acompanhando o último debate dos candidatos ao Senado, acompanhando o companheiro Paulo Pimenta e a companheira Manuela Dávila, e entre as falas deles, além de depor ministros do Supremo, etc., etc., tinha uma frase que foi dita por, não sei se pelo Sanderson ou pelo Van Hatten, que é: eles merecem todos irem presos, né? Então, uma ideia de aniquilar o adversário político, né? Então, essa visão, que quando a gente fala fascismo, às vezes parece só uma frase solta, um termo solto, né? Mas o que compõe essa designação, né? Ela é uma designação violenta, né? E esse adesivo é mais uma faceta disso, e obviamente com alvo sobre as mulheres. Pelo que você está colocando, então, quer dizer, uma das eleições mais perigosas para o Brasil é a do Rio Grande do Sul, né? Também é uma eleição civilização contra a barbárie, né? Não tenho nenhuma dúvida, né? Fica nítido a indisposição deles de debaterem de maneira mais concisa, com mais conteúdo, uma disputa sobre uma visão de desenvolvimento do Estado, e toda a agenda política desta chapa, de maneira especial, ela é vocalizada a partir da negativa, né? Da negativa da destruição do presidente Lula, dos seus apoiadores, do seu campo político, dos seus setores sociais, né? É uma agenda muito violenta. Te confesso, Atush, que eu não tinha, talvez, a dimensão de que eles optariam por isso, porque como o Flávio Bolsonaro iniciou a campanha com o discurso de que ele era um Bolsonaro moderado, vacinado, eu imaginei que eles, e o Zucco no início da pré-campanha estava usando camisetinhas pai de menina e etc., eu achei que eles iam tentar trazer uma narrativa sobre si próprio um pouco mais dialogada. Mas, obviamente, conforme o cenário nacional foi se fechando, eles foram radicalizando a sua narrativa, radicalizando a sua expressão política, a expressão da sua agenda, a expressão dos seus valores. E eu acho que nos próximos 60 e poucos dias que nós temos pela frente de campanha, isso se acelerará ainda mais. Como é que você imagina porque aparentemente o governador Eduardo Leite ele vai ficar fora do segundo turno. Tudo indica que a eleição será entre a extrema-direita e a frente progressista democrática representada pelo Juliana Brizola. Como é que você acha que o Eduardo Leite vai se comportar num segundo turno? Lembrando que ele foi apoiado e o apoio da esquerda foi decisivo para a vitória dele. Olha, tem o que eu acho que deveria ocorrer e é o tamanho da minha esperança, né? Eu acho que ele deveria, ao não ter seu candidato no segundo turno, devolver a reciprocidade, digamos assim, dos setores democráticos que votaram nele, né? Inclusive, o PDT compôs o seu governo durante, até agora, até a definição da Juliana enquanto uma candidata apoiada pelo PT e pela esquerda gaúcha. Então, não vejo sentido para que Eduardo Leite opte por votar em Zucco no segundo turno. Agora, Eduardo Leite, em muitos momentos, flertou com Bolsonaro, com o bolsonarismo, né? Enfim, então não saberia te dizer o que ele fará, mas o que ele deveria fazer, que boa parte do seu eleitorado, que mesmo entre os que votaram nele no primeiro turno, em 2022, esperariam dele, obviamente, é um voto em Juliana Brizola num eventual segundo turno entre Juliana e Zucco, não tenho dúvidas. Por isso, inclusive, acredito muito na viabilidade na eleição de Juliana, nós já lideramos as pesquisas nesse momento, e acredito que num segundo turno, sobretudo né, neste desenho de segundo turno com o Zucco, eu acredito muito na nossa vitória. Muito bom. Minha futura deputada federal, diz aqui a Renata, né? Aí vamos falar um pouco mais de você, quer dizer, você teve uma atuação como deputado estadual, está tendo, né? Muito marcada pela luta contra o racismo, né? E você já foi muito atacada também aí no Estado. Como é que você... qual o seu diagnóstico sobre o racismo no Rio Grande do Sul? O que você conseguiu fazer como deputada estadual e o que você poderá fazer como deputada federal gaúcha nesse campo? Muito boa pergunta, assim, né, Tuxo? Inclusive, das vezes que eu estive aqui no Brasil 247, várias delas foram para tratar de cenas de violência, desde quando eu fui vereadora em Porto Alegre, com a bancada negra, né? Enfim, foram... Obviamente que a chegada dos primeiros no parlamento, né? Nós já tivemos aqui no Rio Grande do Sul o governador negro, que foi o querido Alceu
protocolares, né? Temos um senador, inclusive é o único senador negro da República, Paulo Paim, né? Já tivemos parlamentares, deputados, mas nós nunca tínhamos tido mulheres deputadas negras eleitas em 190 anos. Só fazendo um adendo, né? O gaúcho mais conhecido no mundo é negro, é o Ronaldinho Gaúcho, né? Mas... Além da gente também em outras áreas, Daiane Santos, né? Nossa também ginasta, enfim, né? Mas, de fato, as primeiras mulheres ao chegar no parlamento, obviamente que também isso se junta com um contexto também de extrema violência política de gênero e raça no Brasil. Então, a nossa presença no parlamento, ela obviamente não está descontextualizada desse cenário. Mas foi muito interessante esse período, porque nos possibilitou travar vários debates que nós, talvez antes, não tínhamos um espaço social para tratar ele em maior grau. Por exemplo, vou dar aqui 2 temas que eu acho que eles são bem relevantes, né? Um deles é a questão das forças de segurança, o letramento racial nas forças de segurança. Esse foi um tema que nós tratamos muito aqui ao longo desses quase 4 anos. Eu presidi a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, fizemos audiências com as forças de segurança, o tema da hipervigilância, né? Temos aqui um caso emblemático, que foi o caso do Beto, que foi assassinado por seguranças privados no supermercado Carrefour, que inclusive teve aí o maior TAC da história do nosso país, a partir dessa cena que comoveu e mobilizou nacional e internacionalmente, né? Então, são temas que nós tratamos muito, e também o racismo no ambiente escolar. O estado do Rio Grande do Sul é um estado extremamente segregado, etnicamente falando. A partir da colonização europeia, temos regiões inteiras com uma presença negra muito pequena, né? E isso não significa que nas regiões onde nós temos uma presença maior também não tenhamos situações muito brutais de racismo no ambiente escolar. E eu acredito que o espaço da escola, ele é um espaço estratégico da formação de uma nova sociedade. Então, nós investimos muito na questão de ações, né, de formação de educadores, criamos a cartilha educadora antirracista, fizemos o reconhecimento do primeiro herói negro gaúcho, Manuel Padeiro, uma liderança quilombola do século XIX, que veio na região sul do estado. Então, várias ações que nós tivemos nesse período para, de maneira mais objetiva, tratar do tema do racismo, do ponto de vista de ações como a questão das forças de segurança, mas também do ponto de vista do simbólico, né, do que a gente constrói, mostrando que nós fazemos parte desse estado, né? Nós somos quase cerca de 30% da população do estado do Rio Grande do Sul, mas em outros momentos nós já fomos metade da população, né? E nós fazemos, portanto, parte da construção histórica, cultural e econômica do nosso estado, e conseguir dar protagonismo a essas trajetórias é também um passo muito importante no enfrentamento ao racismo estrutural que nós temos, né? Lembrando de outro gaúcho negro importante, o maior compositor gaúcho, Lupicínio Rodrigues, também negro, né? Representante do estado, que também foi vítima de racismo no passado. Laura, você também atua muito no campo dos direitos humanos, além da questão do racismo, né, e da educação, como você falou. E uma outra bandeira sua é da segurança alimentar. Queria que você falasse um pouco sobre a atuação, o que foi feito no seu mandato e o que pode ser levado ao plano federal. Nós temos aqui uma atuação muito forte com o tema das cozinhas solidárias, na estruturação de redes de cozinhas solidárias, um tema que, obviamente, ele floresceu no governo Bolsonaro, porque a gente viu o fantasma da fome retornar aos lares brasileiros, aqui, obviamente, não foi diferente, e, felizmente, após a assunção do presidente Lula, a gente pôde retomar essa agenda política, inclusive constituindo políticas públicas muito expressivas, como o Programa Nacional de Cozinhas Solidárias, a retomada do PAA, a retomada do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, e nós acompanhamos esse processo todo aqui. Por conta da minha atuação neste tema na Câmara de Vereadores de Porto Alegre ainda, eu acabei sendo selecionada para a Frente Parlamentar de Combate à Fome da FAO, da ONU, né? Então eu e o Padre João, nosso deputado federal de Minas Gerais, somos os representantes do Brasil nessa frente parlamentar. Eu, inclusive, hoje componho a comissão executiva dessa frente parlamentar, representando a metade sul, né, do nosso continente, e a gente tem feito várias ações nesse sentido, né? Nós aqui no Rio Grande do Sul temos um dos biomas mais degradados e menos protegidos do nosso país, que é o bioma Pampa, que inclusive integra o Brasil, Uruguai e Argentina. A gente tem feito diversas ações de maneira integrada, no sentido da preservação deste bioma, e isso está diretamente ligado ao tema da segurança alimentar, já que nós temos 63% do nosso estado
dentro do bioma Pampa, que faz toda a regulação hídrica do nosso estado, nós que temos sofrido muito com a emergência climática, seja com a estiagem, seja com as cheias, inclusive agora estamos entrando aí diretamente no El Niño, essa semana é uma semana para nós de bastante vigilância sobre o excesso de chuvas no nosso estado, né? Então a gente vem trabalhando muito esses temas, assim como o próprio tema da obesidade, do combate à obesidade. Temos aqui na Assembleia, a ponto de aprovação, a criação do Estatuto da Obesidade, né? A gente sempre fala em obesidade e parece que a gente está falando de abundância, mas na verdade não, né? Ela é uma das facetas da fome. Ela é uma consequência da má alimentação, na verdade, também, né? Exatamente. O excesso de industrializados, se tu tem pouco recurso para comprar alimento de qualidade, tu acaba optando. Eu tenho uma cena, Tuxi, que para mim foi muito simbólica desse debate, que me levou, inclusive, a construir o estatuto. Eu cheguei numa família para fazer uma visita, às 8h40 da manhã, e a mãe estava dando de café da manhã para os seus filhos 1 litro de refrigerante. E eu te confesso que quando eu vi aquele litro de refrigerante, não me chamou a atenção. Não me chamou a atenção, é refri, eu adoro tomar refrigerante e tal. Depois eu me dei conta do que significava para o café da manhã ter um refrigerante que tem 2 litros a R$2, R$3, e tu poder ter 1 litro de leite, né, no dobro disso. Então, o que rende mais para uma família, né? Então, a obesidade, ela é uma faceta frontal da desnutrição, né, do baixo acesso a alimentos de qualidade para os setores mais pobres, né, mais populares da nossa sociedade. Então, a gente tem trabalhado fortemente nisso. A América Latina tem um índice absurdo de crianças com obesidade, e no Brasil, o Rio Grande do Sul é o estado que apresenta os maiores índices também de obesidade. Então, e o que pode... Porque, na verdade, o Rio Grande do Sul é um estado muito marcado pela... a grande agricultura, né, não diria o latifúndio, né, mas assim, tem uma formação agrícola forte, também pela agricultura familiar, né? Quer dizer, como melhorar a qualidade da alimentação do povo gaúcho e do povo brasileiro de uma maneira geral? Quais são as políticas públicas para isso? É muito interessante porque o Brasil ele é referência no mundo sobre a sua qualidade em políticas públicas nesse sentido, né? Então, o PA é um exemplo fantástico, porque tu garante através das compras públicas que a agricultura familiar que ela produza tem a garantia da compra, e tu consegue fazer com que aquele alimento de qualidade chegue às mesas da população brasileira, né? 70% do que a gente consome vem da agricultura familiar. Então, nós temos no Brasil hoje já uma série de políticas públicas que elas precisam ser fortalecidas, elas já foram bastante nessa retomada do governo Lula, nesse seu terceiro governo, e com certeza no seu quarto governo nós teremos aí o aprofundamento ainda maior delas, né? Quando eu fui vereador, até algo que chamou muita atenção e foi o motivo da minha seleção para a FAO, foi que quando o Bolsonaro acabou, na verdade, tirou todo o recurso do PA nacional, nós criamos o PA municipal em Porto Alegre, mostrando que os municípios, os estados e municípios, também podem assumir para si essa responsabilidade de uma agenda de segurança alimentar. Não é necessário ser 100% dependente da União para isso, né? É possível, e nós criamos aqui, hoje o PA de Porto Alegre ele funciona, ele inclusive abastece toda a rede socioassistencial do município, garantindo que os nossos produtores familiares do município possam também ter as suas compras garantidas, né? Os municípios gaúchos aí têm uma rede ampla de restaurantes populares também? Quer dizer, como é que é essa situação no estado? Não, dos restaurantes populares nós não temos uma rede ampla, né? Temos alguns municípios com experiências mais pontuais, os municípios têm uma maior infraestrutura econômica, né? Inclusive, essa semana é uma semana bem simbólica disso, porque tivemos um caso aí que teve grande repercussão nacional, porque uma ONG que produz alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade, de rua, foi proibida de entregar suas quentinhas na calçada, de maneira violenta pela guarda municipal. Então, a gente vê que o tema da fome, ele ainda é tratado como um tema quase criminalizada a pobreza no Brasil, né? Não somente, muitas vezes, pelo poder público local, mas pela sociedade, inclusive, que vê as pessoas ali recebendo alimento como se elas não fossem merecedoras por estarem em situação de extrema vulnerabilidade. Então, o quão importante é essa agenda pensar num outro modelo de sociedade, né? Não é possível que a gente produza mais alimento do que é necessário para abastecer toda a nossa sociedade, e nós ainda tenhamos dimensões tão grandes, né, de gente passando fome. Eu queria entrar num ponto que é muito interessante aí da sua atuação como deputada, que é a questão do afroturismo no Rio Grande do Sul, né?
Porque o que está na cabeça do brasileiro quando ele viaja para o Rio Grande do Sul, né? E tem até uma questão de colonização mental. Ah, eu vou para aquele estado alemão, eu vou para aquele estado italiano, eu vou me sentir na Europa, tem um pouco disso, né? Quem vai para o Rio Grande do Sul também pode se sentir um pouco na África ou no Brasil africano? Com certeza, né? O Rio Grande do Sul, primeiro assim, né? Do ponto de vista histórico, o Rio Grande do Sul foi uma das principais entradas de tráfico negreiro durante todo o período que foi legal existir o tráfico, o tráfico humano, né? Portanto, a nossa presença aqui ela é muito forte em alguns territórios extremamente marcados historicamente. O Rio Grande do Sul, o próprio Uruguai, foram grandes entradas, especialmente quem vinha da região da Costa da Mina da África. Então, quando nós resolvemos criar a primeira rota de afroturismo, que é a Rota da Liberdade, é uma rota turística que pega o litoral sul e o litoral norte do nosso estado, então vai de Maquiné a Santa Vitória do Palmar, onde nós temos cerca de 40% das comunidades quilombolas do estado do Rio Grande do Sul concentradas nessa área. Então, foi uma forma da gente poder reunir preservação do meio ambiente, geração de renda, também a parte cultural. Então, está sendo uma montagem muito bacana, onde as comunidades estão se estruturando para poder receber turistas, para poder mostrar sua identidade. E é muito bacana porque mostra uma outra faceta do Rio Grande do Sul, a faceta negra do Rio Grande do Sul, que ela existe, ela é forte, né? E ela tem um arcabouço histórico muito rico, que ele pode ser demonstrado ao Brasil e ao mundo, né? Então tá muito bacana aí essa construção. Eu fui autora da lei de reconhecimento, e agora as comunidades, em parceria com a Fundação Banco do Brasil, com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, estão estruturando essa rota para que ela, a partir de 2027, já possa estar em pleno funcionamento. Muito interessante, né? E o Rio Grande do Sul é um estado belíssimo, né? Muito rico culturalmente, muito rico na gastronomia, quer dizer, então as pessoas que visitam o Rio Grande do Sul, sem tirar nada de ninguém, né, Laura? Podendo conhecer vinícola, tal, também pode conhecer o afroturismo. Inclusive, pode ir nos dois, né? Dá para passar, né? Dá para tu pegar no litoral norte e conhecer os nossos quilombos do litoral norte, pegar a Rota do Sol e ir até a Serra tomar um vinho. É possível a gente mostrar. Inclusive, quando a gente lançou a rota, eu recebi muitos xingamentos racistas dizendo: que absurdo, segregação. Então, calma aí, nós não temos uma rota italiana, não temos uma rota alemã, né? Nós temos a rota pomerana. Por que os negros e negras gaúchos não podem ter a sua rota, mostrando a sua cultura, a sua construção histórica, né? É uma forma da gente também contar a nossa história pela nossa própria voz. Outra coisa interessante, né, que algumas pessoas conhecem, outras não, tem muita roda de samba no Rio Grande do Sul, né? Tem samba popular de qualidade no estado. Né? Muitas e boas. Inclusive, esse ano foi um ano muito, muito feliz que a nossa história pôde ser contada em Sapucaí, no Carnaval Carioca, contou a história do Príncipe Custódio, a história dos negros e negras gaúchas, a história do batuque, né, da nossa religiosidade, a nossa cultura, a nossa música, foi para nós muito especial. Laura, imaginando que você se torne deputada federal, né, o que você tem como as primeiras iniciativas de um futuro mandato de deputada federal? Nós temos temas grandes a gente poder abordar. Eu iniciei aqui falando sobre a questão da dívida do Estado com a União. Para nós, esse é um pêndulo, né, na nossa condição de desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul, um tema que nós precisamos abordar. Nós tivemos a felicidade, digamos assim, apesar do momento infeliz, mas a felicidade da sensibilidade do presidente Lula de nos possibilitar a suspensão do pagamento da dívida durante esse período de reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul, pós-enchente, né, para que esse recurso pudesse ser reinvestido na nossa reconstrução. Inclusive, eu fui autora de algumas denúncias em relação, na minha avaliação, à má utilização desses recursos. Por exemplo, estão agora construindo com recursos do FUNRIGS, que é esse Fundo da Reconstrução, resorts de luxo na Serra Gaúcha. Né? Tivemos a utilização de recursos do FUNRIGS para recuperar estradas que vão ser pedagiadas, enquanto a gente está vendo aí várias regiões do estado que ainda não tiveram suas obras de proteção na velocidade que deveriam ter, mesmo o Estado tendo esse recurso em caixa para poder executar essas obras. Então, a gente vê um descompasso entre a aplicação dos recursos e a necessidade das pessoas. Mas, de fato, nós temos uma questão estruturante, que é a dívida do Estado com a União, né, um tema que a gente precisa aprofundar muito. E nós temos questões, como na tua segunda pergunta, acho que tu me fez, né, sobre o tema da agenda de igualdade racial para o Estado e o que a gente ainda precisa para o Brasil, né? De fato, nós vivemos no Brasil, isso naquela live que nós fizemos com toda a bancada do Congresso do Povo, eu falei isso de maneira mais
rápida, né? Nós vivemos um período onde nós tivemos uma grande mobilidade social, inclusive eu sou fruto disso, sou filha de uma trabalhadora doméstica, mãe solo, que ingressei na Universidade Federal pela política de cotas, né? Então nós tivemos uma série de políticas públicas que permitiram uma mobilidade social de setores da população pobre, negra, indígena do Brasil, mas nós ainda não tivemos uma alteração estrutural da qualidade de vida dessa população. Nós precisamos avançar na construção de uma agenda que possa, de fato, acelerar a inclusão desses setores, né, na sociedade brasileira. Bom, isso é possível na nossa condição econômica, num Estado brasileiro que nós temos uma dificuldade ainda tão grande a partir das contra-reformas que nós tivemos nos governos Temer e Bolsonaro, né? É uma condição que nós precisamos debater. Até semana passada, essa semana eu estava vendo um vídeo do Jones Manuel, que estava comentando a nossa bancada do Congresso do Povo, falando um pouco sobre os nossos 13 pontos que nós apresentamos, né, e trazendo o tema do arcabouço fiscal, né? Então, óbvio que o arcabouço fiscal, ele precisa sim ser superado, né? Ele sempre foi uma ferramenta provisória, né? Ele foi o resultado de um pacto político possível entre a direita liberal, o mercado financeiro, nesse contexto de frente ampla que nós temos e que nós precisamos manter e vamos ampliar para garantir a reeleição do presidente Lula, né? Onde o objetivo central desse pacto, que era urgente, era derrotar o bolsonarismo, assegurar a democracia, mas ele, obviamente, ele acarretou num limite das políticas públicas, no desenvolvimento, né? E, obviamente, nós precisamos avançar sobre isso no próximo período, né? É uma das nossas, inclusive a nossa principal contradição nessa conjuntura, ela se alterou, que não é mais só a defesa da democracia, a defesa da nossa soberania nacional diante de um esgotamento da hiperglobalização que nós vivemos, né? Mas qual é a condição, a correlação de forças para isso, né? Então, acho que, inclusive, essa nossa bancada que nós construímos, a perspectiva de poder ampliar a nossa representação institucional, ela vem desse giro de conseguir constituir um campo político com uma amplitude suficiente para poder sustentar um projeto de sociedade no Congresso Nacional, né? Que é mais do que o exercício da vontade política, mas de uma correlação de forças para isso. Não, e olhando também como você tem colocado as questões econômicas. Laura, qual foi a sua graduação na universidade? Quer dizer, fruto aí das políticas públicas? Você Sou jornalista. Ah, você é jornalista também. E você sofreu racismo na faculdade? Você sentiu o racismo na pele, assim, no dia a dia, além do que a gente já sabe das histórias no parlamento? Ah, não, com certeza. Não tem como ser uma pessoa negra consciente da sua condição enquanto uma pessoa negra, né? E tu não compreender as cenas de racismo que tu perpassa ao longo da vida. Eu sempre digo que a primeira cena de racismo de um cidadão, né, é ainda na entrada do ambiente escolar. É teu primeiro lugar de sociabilização, quando tu sai da tua casa, onde tu é o príncipe, a princesa, a mamãe, o papai, e vai para o espaço de sociabilização. Não foi diferente eu entrar numa universidade pública no início da política de cotas, né, a minha turma é de 2009, onde tu tem ainda como é que se diz, um abismo, digamos assim, econômico. Eu lembro que uma das minhas primeiras cenas na universidade, não foi uma cena de racismo, mas foi onde eu compreendi a dimensão disso. Eu estava saindo do recesso do meio do ano, do inverno, e tinham duas colegas na classe da frente, elas estavam dizendo para onde elas iriam nas férias de inverno. E uma falou, eu vou para Cuba. E a outra falou, nossa, que legal, eu ainda não tenho planos, talvez eu vá contigo. E eu fiquei ouvindo aquilo pensando, quem é que pode decidir uma viagem internacional assim, né? De onde eu venho, não se consegue nem decidir uma viagem internacional, quem dirá ela assim, dessa forma, né? Então, obviamente, as diferenças, né? A universidade foi um ambiente muito importante para mim, além da minha formação acadêmica em si, mas de compreender a brutal desigualdade da sociedade de maneira mais objetiva, né? E você foi a vereadora mais jovem também, né? Na minha legislatura, sim. Com que idade você elegeu vereadora? 27 anos. 27 e deputado estadual logo em seguida. Isso, 29. E agora vai ser federal com 34. 34, é isso aí. Olha, muito bom saber que você é nossa colega jornalista aqui, então eu quero contar também com artigos teus, quer dizer, e acompanhar de perto a sua campanha. Será um prazer. Sucesso aí, Laura, tudo de bom para você. Obrigada pelo espaço, a gente está bem contente, né, de não só apresentar uma candidatura, mas apresentar uma candidatura dentro de uma reflexão coletiva do momento histórico que a gente passa aí, de renovação da nossa agenda, fortalecimento do nosso projeto de país e, obviamente, também da reeleição do presidente Lula.
É isso aí. Obrigado e até a próxima. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau. Tudo bom. Então vamos